A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero nessa noite deixar uma palavra para você. Amém. Para mim também. Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Jesus. Capítulo de número 17. Amém? Vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Bastante explorado, bastante conhecido nas igrejas. Mas o Senhor, ao longo dessa semana, tem me dado esse versículo para mim. Amém. E eu não vou deixar de ministrar. Vou falar sobre isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 40. Amém, Jesus. Amém? Diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 feixes do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda. Aleluia, e foi chegando ao filisteu. Amém? Amém. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Mensagem bastante conhecida, todo mundo conhece essa mensagem. É explorada em todas as igrejas, né? Todos os cultos de quinta-feira, culto de libertação, culto de vitória, falando Amém. Da vitória de Davi sobre Golias. Mas hoje eu não quero me prender no que aconteceu com o Davi, no que aconteceu com Golias, Amém. Nas aventuras de Davi. Hoje eu quero falar dessas 5 pedras de Davi. Amém? Amém. Glória a Deus. Como foi dito já aqui, o nosso irmão presbítero Sebastião falou, e eu quero reforçar aqui para o Victor, viu, Victor? Seja muito bem-vindo mesmo, tá bom? Amém. Glória a Deus. Sábado, poderoso culto, e domingo também, poderoso culto. A igreja vai estar lotada aqui. Todo mundo vai te conhecer, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho sobre essas 5 pedras, meus irmãos. Amém. Porque a igreja de Jesus, ela é uma igreja que tem que ouvir de tudo que a Bíblia fala, sim ou não? Amém. Tudo que a Bíblia fala. Amém. Quando a Bíblia fala de castigo, nós temos que ouvir. Deus castigou. Deus libertou. Deus curou. Deus feriu. Então hoje eu vou falar de 5 pedras. E esse número 5, eu adotei esse número 5 ao longo dessa semana, pastor Levi. Amém. Ao longo dessa semana eu adotei esse número 5. E eu fiquei imaginando 5 pedras do ribeiro. O homem fazendo tudo profético. O homem está passando no ribeiro para ir ao encontro do filisteu. E ele para, então, ele cata 5 pedras. Interessante que ele não erra a contagem. Não catou 6 e nem 4. Foi 5 pedras. Amém. E eu comecei a analisar essas 5 pedras. E aí eu comecei a buscar. E eu descobri algumas coisas que cada homem tem 5 dedos. Em cada mão e 5 dedos em cada pé. Sim ou não? É um número. Não estou pregando um número aqui. Eu quero que você entenda que eu vou falar sobre isso. Não estou pregando sobre o número, porque eu não sou um pregador de numerologia, né? Não leio o tarô, eu prego a Bíblia Sagrada, eu prego o Santo Evangelho de Jesus. Mas a Bíblia fala que o homem também é composto pelos 5 sentidos. Você sabe quais são os 5 sentidos do homem? Sabe quais são? Visão, tato, olfato, audição e paladar. E Davi está catando 5 pedras. E eu comecei a imaginar que coisa tremenda. O homem está fazendo algo profético sem saber o que está fazendo. E eu comecei a ler que a Bíblia fala de 5 talentos. Eu disse, 5 talentos, interessante. E depois eu comecei a ver que a Bíblia fala de 5 pães. Glória a Deus. E depois eu comecei a ler que a Bíblia fala de 5 virgens. Você está entendendo o número 5 lá no rio? E a Bíblia fala também de 5 livros, que é chamado Pentateuco. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a Bíblia fala também de 5 feridas de Jesus. Você sabia que Jesus tinha 5 feridas ou não? Pois a Bíblia fala que Jesus tinha 5 feridas. Uma em cada mão, uma em cada pé e uma do lado. 5 feridas. Então eu estava me firmando nesse número 5 da Bíblia Sagrada. E eu quero nessa noite ressaltar para você o que eu senti sobre isso. Quando ele cata, quando ele para, e vou falar aqui de 7 estágios dessa pedra. Ele para e cata a pedra. Pedras esquecidas.
pedras abandonadas, no leito, submerso. Está entendendo não? De repente a pedra está lembrada, já está na mão do pastor. Daqui a pouco aquela pedra já não está na mão do pastor, já está no alforje do pastor. Amém, Jesus. Daqui a pouco aquela pedra que estava esquecida, abandonada, ela já está na funda do pastor. E daqui a pouco aquela pedra que estava lá esquecida, submersa, no leito do rio, ela está voando numa velocidade incrível. E o último estágio que me chamou a atenção foi que ela crava na testa do Golias e derruba para a glória de Deus Pai. Oh, glória a Deus. E quando eu li isso, o Senhor disse assim, pergunta para a igreja se tem alguém que se identifica essas pedras. Pedra esquecida, quem sabe esquecido, ninguém liga mais, ninguém preocupa, ninguém pergunta, ninguém quer saber como é que está a sua vida. Saiba de uma coisa, quando Cristo te pegar, você vai voar. Aleluia. Você vai derrubar Golias, você vai vencer gigante, porque é a Bíblia Sagrada nos ensinando nesta noite. Glória a Deus, amém. Pedra que ninguém valorizava. Amém. E eu perguntei, falei para a Débora, eu vou ministrar sobre 5 pedras de Golias. E ela logo já falou para mim, pai, sabe por que você vai ministrar sobre 5 pedras de Golias? Eu disse, aí eu fiquei só ouvindo, porque Golias, além dele, tinha mais 4 irmãos, era 5 gigantes. Eu disse, que menino inteligente, pouca pessoa sabe disso, é ou não é? Pouca pessoa sabe disso. Eu disse, glória a Deus por isso, que ela sabe que Golias tinha mais 4 irmãos que ficavam na retaguarda. Se o Golias fosse vencido por alguém, os 4 irmãos então vinham para a briga, mas já tinha mais 4 pedras reservadas. Então eu quero que você entenda aqui nessa noite comigo, o que eu vou pregar aqui, para você sair daqui sabido do que você está ouvindo, amém? 5 pedras. 5 pedras, é chamado de feiços, mas é 5 pedras. E eu pude ver aqui algo que me chamou a atenção. É que não sei se você já ouviu isso que eu vou falar aqui nessa noite. Glória a Deus. Mas essas pedras, ela também está em Isaías, capítulo de número 9. Está no capítulo de número 9 também. E eu pensei que isso estava só em 1 Samuel, livro de Samuel. Não, está em Isaías, capítulo 9 também. E eu pude ver aqui, que me chamou a atenção, é que no capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó, e um filho se nos deu, e um filho nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, vai contando, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São 5 nomes que está embutido dentro do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 5 nomes que estão embutidos dentro do nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Dentro de poucos textos nós vamos aprender aqui, nessa noite. Algo impressionante. Amém. Glória a Deus. Já vi pregadores pregar que Davi foi lá e derrotou Golias, que Davi foi lá e derrotou Golias e venceu e saiu aplaudindo. Irmão, uma coisa que eu quero que você saia daqui sabendo nessa noite: Davi não foi no campo de batalha para brigar com ninguém, para matar ninguém. É só ler o texto com bastante propriedade que nós vamos entender o que foi que Davi foi fazer naquele campo de batalha, que já passava de 40 dias. Já passava de 40 dias que Golias desafiava o povo de Israel, o exército de Israel. E o que foi que Davi foi fazer então no campo de batalha, se ele não foi matar o Golias? Não, ele não foi para matar Golias. Se você ler, nós vamos ver no capítulo 16, que Jessé chama Davi do campo e fala: Davi, vai até o campo de batalha, pega aqui esses alimentos, pães, queijo, leite, coalhada, tostadas, e leva para os seus irmãos que está mais de 40 dias no campo de batalha.
devem estar já com muita fome e debilitados. Então Davi foi lá no campo da batalha levar comida, levar alimento. E a igreja por alimentar. E a igreja por alimentar espiritualmente o mundo tem sofrido muitas críticas. Só que nós, como cristãos, o que nós temos que fazer? Permanecer firme na posição e no posto de confiança onde Deus colocou. Deus colocou, por exemplo, eu sou um simples obreiro na casa de Deus. Sou um simples obreiro na casa do Senhor. Mas se o Senhor confiou que eu seja esse simples obreiro, glória a Deus por isso, porque quem recebeu menos, recebeu um talento. E eu queria ser esse um que recebeu pelo menos um talento. Olha aqui comigo, compara comigo aqui nessa noite. Quando Samuel foi à casa de Jessé para consagrar o seu filho a rei, um dos seus filhos a rei, a Bíblia diz que Jessé então tem uma mesa preparada com todos os tipos de alimentos que recebia um profeta, um sacerdote daquela época. Então passa todos aqueles varões, aqueles jovens, diante de Samuel, e Samuel então não conseguiu consagrar um daqueles a rei. Se fosse por sua vontade, se fosse por si próprio, ele tinha consagrado logo o primeiro. Mas presta atenção aqui, o que diz aqui. Olha o que eu peguei hoje. Olha o que eu peguei para pregar para vocês. 7 filhos dele, eu vou falar o nome de 7 filhos. 7 filhos de Jessé. Presta atenção. Primeiro, Eliabe. Eu vou dizer o significado do nome de Eliabe. O nome Eliabe quer dizer Deus é Pai. Rejeitou. Eliabe, ele foi rejeitado quando ele foi passando diante de Samuel. Deus disse: esse não. Esse não. Era o mais velho? Sim. Era o primogênito de Jessé. O segundo filho de Jessé chamava Abinadab. E Abinadab quer dizer: o meu pai é nobre. Presta atenção o respeito que tinha Jessé. Presta atenção o respeito que tinha Jessé em Belém. Então, quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé, Samuel fala assim: Senhor, mas se Saul me ver entrar na casa de Jessé, eles vão mandar matar-me. Porque logo vai pensar que eu vou consagrar um de seus filhos a rei. E ele vem temendo isso há anos. Então Deus fala: não, Deus diz: não, leva um sacrifício e sacrifica lá na casa dele. Faz um sacrifício lá, porque pelo menos assim ninguém vai perceber nada, e deixa o resto comigo, que eu resolvo, o Samuel. Então veja o tamanho da responsabilidade, porque na casa de Jessé não tinha piscina no fundo da casa dele. Na casa de Jessé não tinha uma churrasqueira, não tinha lareira, mas se você procurasse um altar, tinha. Amém. Se procurasse um altar, tinha. E o altar estava liso de todo dia dobrar o joelho e agradecer a Deus pela vida que Deus tinha dado. Amém. Amém, irmão? Amém. Então olha o respeito que tinha. Então o segundo filho de Jessé chamava Abinadab. Meu pai é nobre. Amém. Oh glória! Mas nobre mesmo é o nosso Deus que enviou seu filho à terra para nos salvar. Amém? E o terceiro filho dele chamava Samar. Ele tem ouvido. Glória a Deus. O significado de Samar quer dizer: Deus tem ouvido. Amém. O clamor do povo: Senhor, nós não aguentamos mais o rei Saul. E o Brasil está clamando quase igual. Oh Deus, amém. Nós não aguentamos mais o rei Saul. Então o terceiro filho quer dizer Samar. Ele tem ouvido as nossas orações. Oh, Jesus. E o quarto filho chamava-se Natanael. Olha aqui, presente de Deus. Natanael era um presente de Deus para Jessé. Amém? Só que Natanael, ele é um presente de Deus para Jessé.
Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é um presente para a igreja. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Presta atenção aqui. Radai. Radai quer dizer, eu sou subjugado. Eu sou, Senhor, subjugado. O nome de Radai, o filho de Jessé. Nós sabemos muito bem na Bíblia Sagrada que os ímpios serão como a munha que o vento espalha, mas o trigo é recolhido e guardado no celeiro. Os ímpios serão subjugados. Se você ler a história desse Radai, você vai ficar de boca aberta, de saber como ele era na casa dele. Ele não tinha respeito pelos pais, e ele foi subjugado. Ele já tinha o nome e o significado do porvir. Assim que a Bíblia ela é fantástica. A Bíblia ensina agora, e o final meu como vai ser se eu plantar uma semente daninha agora. Se eu plantar uma erva daninha agora, eu já sei qual vai ser a minha colheita. Não adianta, eu já sei qual vai ser a minha colheita. Eu não sou obrigado, e nem você é obrigado a plantar, mas se plantar, é obrigado a colher. Amém? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, Ozem. Ozem quer dizer um pesadelo. Um pesadelo. Olha aqui, Eleu, ele é o meu Deus e eu confio nele. O nome de Eleu, quer dizer, ele é o meu Deus e eu confio nele. Agora, presta atenção aqui agora para mim. E Davi passa todos os 7, e Deus rejeitou todos os 7. Começa dizendo, eu sou rejeitado. Todos os 7 rejeitados. Aí pergunta, mas cadê os filhos? Cadê os mancebos? Cadê os jovens? Tem mais algum? Tem. Está onde? No campo. Então ninguém vai sentar em volta dessa mesa enquanto aquele outro não chegar. Aí foi procurado o significado do nome de Davi. E tudo que encontraram, fiz a enciclopédia, quando eu li, não encontramos nada. Não tem significado nenhum. O significado que tem lá, qualquer um pode explorar isso aí. Se tiver alguma enciclopédia cristã, evangélica, pode explorar. Lá está assim, ó, Davi e o seu significado, DWD. Tudo isso que está lá. O significado do nome Davi quer dizer DWD. E aí? Mas aí eu fui buscar DWD, o que significa. Sabe qual é o significado? Davi é um homem amado de Deus. Você acha que um homem amado de Deus ia ser vencido por um incircunciso filisteu? Você acha que você sendo uma amada de Deus, você vai ser vencida por um inimigo da nossa alma que já foi vencido no Calvário? Claro que não. Claro que não. Glória a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Presta atenção, quando eu vi isso aqui, eu disse, meu Deus, DWD, amado de Deus. Amém. Olha aqui, ele pega 5 pedras e coloca no alforje. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Ele pega 5 pedras e coloca no alforje. A palavra alforje quer dizer embornal. É um embornal feito de pele de cabra montanês, cabra selvagem. Então aqui não rasgava nunca. É como se fosse um odre. Está entendendo? Aquilo podia ponhar peso, ponhar o que quisesse, que não arrebentava. Tanto o embornal era de couro, como também a alça. O tiracol também era de pele de cabra. Então ele pega aquelas 5 pedras e ele coloca dentro do seu embornal. E como eu disse aqui, que o nome de Jesus, ele é, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Golias está lá, e ele está cá. Hoje mesmo Deus vai dar você nas minhas mãos, e as aves e as bestas feras vai comer a tua carne. E ele riu de Davi. Então Davi enfia a mão no embornal, pega uma pedra e olha e diz, não, isso aqui é maravilhoso, vou guardar.
Ele pega outra e olha na pedra. Não, essa aqui não, esse aqui é o Deus conselheiro, essa aqui não. Aí ele pega outra, esse aqui é o príncipe da paz, não, esse também não. Mas ele pega a quinta pedra. E quando ele pega a quinta pedra, ele diz assim, ó, pedra Deus forte. Ele pega aquela pedra, coloca na funda, e ele gira a funda, e ele solta. E a velocidade é enorme. E aquela pedra vai, e a mão do Espírito Santo empurra, e ela crava na perna do gigante, e ele vai ao chão. Glória a Deus. Irmão, pregar isso aqui é simples. Eu pregar isso aqui, vir aqui, te emocionar com isso aqui, criar uma grande emoção, é simples. Mas queria que nós estivéssemos lá no dia dessa batalha, para você ver o tamanho do temor e tremor que era. Você lutar com uma montanha de carne revestida de bronze, seria fácil uma coisa dessa? Mas ele não demonstrou medo, ele não demonstrou nem timidez e nem medo, ele foi para cima, porque ele usou uma palavra bíblica: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Eu um dia preguei numa igreja, eu fui maluco, eu preguei numa igreja, e eu falei uma coisa, que depois o pastor disse para mim assim, você fala isso, é perigoso. O pastor lá em São Paulo, o pastor chamado Valdir. Eu disse, irmão, nós somos salvos, nós somos comprados, remidos e redimidos. A palavra redimido quer dizer pago por um preço mais alto, mais caro, que foi o sangue de Jesus. E eu pregava dizendo, irmão, você é um salvo, você é uma salva. Eu não acredito, biblicamente falando, eu preguei desse jeito aqui que eu estou falando. Eu não acredito, biblicamente falando, que você precisa pegar um câncer para morrer. Glória a Deus. Eu não acredito que você precisa pegar o Covid-19 para morrer. Que propriedade que somos então? Se somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus, nós podemos partir dessa vida na hora que estivermos almoçando, com plena saúde. Um amigo meu, cantor, quer dizer, amigo assim, de pouco tempo, mas tornou-se um amigo, que eu brincava muito com ele. Ele estava com uma passagem comprada para Campinas, Florinha para Campinas. O nome dele é André de Paula, não sei se alguém aqui conhece. Ele cantava muito hinos antigos, sabe? Então aí quando foi um dia, eu estava na rodoviária e o ônibus passou, ele estava indo num trabalho lá de irmão, ele cantava muito em trabalho de vigília. E aí o ônibus dele foi embora e ele ficou sentado lá. Um agente rodoviário chegou e disse, aquele homem lá, ele tinha comprado para aquele ônibus que saiu. Aquele carro saiu, levou ele, por quê? Aí chegou lá, moço, que moço, já estava na glória com Cristo, já estava cantando no céu, morreu assentado, indo a caminho de um congresso evangélico. Oh, Está entendendo ou não? Então, igreja, a minha visão bíblica é o seguinte: você é uma pessoa que não precisa contrair nenhuma doença, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, e se tem alguma dor no teu corpo, está ilegal. Ele levou, como está voltando, está ilegal. E se está ilegal, eu tenho autoridade para mandar embora, em nome de Jesus. Eu tenho autoridade para mandar embora em nome de Jesus, porque está ilegal. Amém. E nessa noite, gigantes irão cair. Nome de Jesus. Gigantes irão cair. É só usarmos a pedra Deus forte, a nossa confiança, o nosso testemunho, amém? A nossa lealdade, a nossa obediência a Deus, Ele vai fazer milagres. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe todos vocês. Que lindo. Amém. Aleluia. Eu quero nessa noite aqui pedir que o pastor dê uma pausa ali no Amém. Facebook. Eu quero contar um negócio aqui.